Vamos orar e começar o nosso devocional de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos na Tua presença gloriosa nesta manhã, pedindo a Ti, ó Pai, que estenda as Tuas mãos de poder sobre nós. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, porque Tu nos deste, Senhor, vida e nos deste a oportunidade de vivermos, Senhor, o dia de hoje. Que possamos, Pai amado e eterno, engrandecer o Teu nome e exaltar o Teu nome. E melhorar, Senhor, aquilo que fizemos ontem, que não foi do teu agrado, que neste dia possamos, Senhor, fazer diferente. Que o teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas, e que tudo, Senhor, seja para a tua glória, para o teu louvor, para o engrandecimento do teu nome. Continua com as tuas mãos estendidas sobre nós. Amigo Espírito Santo, abre o nosso entendimento para que possamos compreender a palavra do Senhor, para que possamos discernir, entender e aplicar em nossas vidas. É o que nós pedimos, Pai amado e eterno, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos estudar o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, o capítulo 16 de Lucas. Vamos ler do capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 31. Ele diz assim: a parábola do administrador astuto. Jesus contou a seguinte história aos seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: o que é isto que eu ouço ao seu respeito? Preste conta da sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo. O administrador pensou consigo: e agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo. Sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então ele convocou todos que deviam dinheiro ao seu patrão. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? O homem respondeu: devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse: pegue depressa sua conta e mude-a para 50 tonéis. E quanto você deve ao meu patrão? E perguntou ao segundo: devo 100 cestos grandes de trigo. Respondeu ele. E o administrador disse: tome sua conta e mude-a para 80 cestos. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão no lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhe confiará a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza. E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhe confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus e a lei. Os fariseus que tinham grande amor ao dinheiro ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Então ele disse: vocês gostam de parecer justo em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar.
E é mais fácil o céu, a terra desaparecer, que se anulado até o menor traço da lei de Deus. Assim, o homem que se divorcia de sua esposa e se casa com outra, comete adultério. E o homem que se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. A história do rico e do mendigo. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer, e o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. E o rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro, mande que Lázaro, ali, o tormento, ele viu Abraão longe e com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água, refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado, e você em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado, e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não termine neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já o avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Uma palavra muito forte e uma lição maravilhosa que o Senhor nos traz aos nossos corações, às nossas vidas. Então, pessoas que estão, muitas vezes, alheios, né? Alheios a tudo que acontece e, muitas vezes, não têm coragem de se arrepender antes. Por isso que a palavra do Senhor nos mostra que, depois da morte, segue seu juízo, e o juízo de Deus é sem misericórdia. Nós precisamos compreender isto, entender isto. Por isso que a palavra do Senhor ela é muito clara e nos instrui como devemos andar. O tema do nosso estudo hoje fala sobre Lucas, capítulo 16, versículo do 1 ao 31, fala sobre fidelidade, dinheiro e eternidade. São 2 histórias e uma lição. Então, nós precisamos entender esta passagem, esta parábola, esta passagem que foi lida. Nós precisamos compreender elas. Vou fechar aqui. Precisamos compreender essa passagem que o Senhor hoje fala conosco. Primeiro ponto fala a parábola do administrador infiel, que está do versículo 1 ao versículo 13 da nossa Bíblia, palavra do Senhor, no capítulo 16. O tema é a sabedoria no uso dos bens terrenos. O primeiro item diz a denúncia e o acerto de contas, que está do versículo 1 ao versículo 2.
Jesus conta a história de um administrador acusado de desperdiçar os bens de seu senhor. O patrão decide demiti-lo e exige uma prestação de contas. Veja só, todos nós somos administradores dos recursos que Deus nos dá. Tempo, dinheiro, dons e oportunidades. Um dia também prestaremos contas ao Senhor. Então, nós somos administradores. A palavra do Senhor, a gente já estudou uma lição que falava sobre a mordomia, né? Que é a mordomia do cristão, a mordomia cristã. Como é que nós estamos administrando aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos concedeu? Como estamos administrando isto? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aí, essa parte está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. No segundo item, a estratégia do administrador, que está no versículo 3 ao versículo 7. Ao perceber que seria dispensado, o administrador pensa: não posso cavar e tenho vergonha de mendigar. Então, chama os devedores e reduz suas dívidas, garantindo ajuda futura. Veja só, a infidelidade dele era tão grande que um devia 100, ele disse, olha, diminui para 80, e assim sucessivamente. Então, sempre era para a metade. Por quê? Porque ele dizia assim, eu vou fazer o bem para eles, se o meu patrão me demitir e eu precisar de comer, de ajuda, eu vou na casa desses, porque eu fiz o bem para eles. Mas não fez o bem para o patrão. Então, ele não foi elogiado por desonestidade, mas por sua esperteza estratégica. Então, ele foi muito esperto, no sentido de, já que eu vou ser demitido, vou falar com aqueles que devem ao meu patrão para pagar a metade do que deve. Porque assim, eu fazendo assim, ele era o administrador, eu fazendo assim, eles vão me receber em sua casa e eu terei aonde me alimentar. Então, Jesus nos ensina a ter inteligência espiritual. Devemos investir nossa vida, influência e recursos de maneira sábia, pensando na realidade, na eternidade. Tudo que a gente faz aqui vai refletir na eternidade. Tudo. A desonestidade, muitas vezes o que a gente faz de errado, e às vezes a gente não corrige nossos erros, a gente vai refletir na eternidade. Tudo isso reflete lá. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos, como diz aqui, inteligência espiritual, para que possamos andar dentro da verdade. Às vezes muitas vezes já aconteceu da gente comprar algo na padaria, comprar pão na padaria, e dar uma certa quantia, e a pessoa muitas vezes nos dá o troco, é mais do que a gente deu. E muitas vezes tem pessoas que levam para casa. E muitas vezes acontece, quando a pessoa é honesta, não, devolve aquilo que não é seu. Isso chama-se honestidade, e na vida espiritual vai refletir em nossas vidas espirituais. Nós precisamos ter muito cuidado com essas provações, ou muitas vezes essas facilidades que acontecem em nossas vidas. A gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes somos pegos aí, né? Somos pegos aí. Nós não queremos nada de ninguém. Nós queremos só aquilo que é nosso. Isso é o justo. A lição de Jesus, no versículo 8 ao versículo 13. Jesus afirma que os filhos do mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E ele nos exorta. Usar as riquezas para fazer amigos espirituais, versículo 9. Ajudar pessoas a investir no reino. Ser fiel no pouco, versículo 10. Quem não é fiel no pouco também não será no muito. Ninguém pode servir a dois senhores. No versículo 13. Deus ou as riquezas. Nós sabemos que o Deus do dinheiro é o Mamon. Mamon era o Deus do dinheiro. E Mamon era um Deus muito ruim, muito malvado, né? Segundo a história. Então,
O modo como lidamos com o dinheiro mostra que quem governa o nosso coração. Ou servimos a Deus ou ao Deus Mamon. Não podemos servir a dois senhores, nós só podemos servir a um. Não tem espaço para servir a dois senhores. Nós só podemos servir a um. E o nosso Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus verdadeiro, ele é um Deus correto, ele é um Deus que não gosta dessas infidelidades, né? Dessas infidelidades. Então, para onde estiver o nosso coração, aonde está o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Está em Mateus capítulo 6, versículo 21. Aonde está o meu coração? Está voltado às riquezas terrenas? Está voltado aos bens terrestres? Ou está a vida eterna? Ou está realmente em adorar ao Senhor? Ou está em servir a Deus de maneira especial e gloriosa? Porque a palavra do Senhor diz assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto eu quero as coisas de cima, as de baixo, o Senhor é aquele que me ajuda a conquistar para o meu bem-estar, para que possamos ter uma vida melhor aqui na terra. A palavra do Senhor diz que nós teremos uma vida bem, uma vida maravilhosa na terra e, por fim, na eternidade. Então, o Senhor não quer que os seus filhos vivam mal. O Senhor não quer que os seus filhos vivam mendigando, ou que seus filhos não tenham condições de sobrevivência. Deus não quer isso. Deus quer que a gente viva bem na terra e, por fim, na eternidade. Então, nós precisamos entender. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro, apego ao dinheiro. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, que é mais fácil o rico passar no fundo de uma agulha, ou o camelo passar no fundo de uma agulha, do que o rico se salvar. É mais fácil? Sim, é muito mais fácil. Então, veja só, por que o rico não se salva? Porque o Deus dele é o dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. Então, é mais fácil o camelo passar ou no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Veja só, é necessário amar a Deus acima de todas as coisas, entendendo que o dinheiro, ele aqui passa, o dinheiro acaba, mas a nossa vida eterna, ela é eterna. E nós precisamos entender isto. Nós precisamos compreender isto. Entender que, na verdade, o Senhor é aquele que está no comando da nossa vida, e é Ele que nos domina, e é Ele que está conosco, e é Ele que nos direciona. Então, nós não podemos, de maneira alguma, colocar o dinheiro no lugar de Deus. Não podemos, de maneira nenhuma. Nós temos que, na verdade, amar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, devemos colocar o Senhor acima de tudo, acima das riquezas, acima do dinheiro, acima de todas essas coisas. Vou colocar o versículo, vou dar um versículo para vocês, que fala a respeito disso, para que vocês tenham em mente. Então, porque é muito difícil, está em Mateus, capítulo 19, versículo 22 e 24. Porque diz assim: ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Está em Mateus, capítulo 19, versículo 22 a 24. Então, é mais fácil. O rico não se salva porque o Deus dele é o dinheiro. Então, eles precisam realmente de outra coisa. Quanto mais tem, mais querem. Quanto mais tem, mais precisam. Quanto mais tem, mais eles vão em busca. Então, não tem tempo de ter tempo para adorar a Deus. Não tem tempo para adorar o Senhor. Não tem tempo para servir ao Senhor. Porque o Deus dele é a riqueza que tem. Espero que as irmãs estejam entendendo o que estou a falar.
O capítulo, no segundo ponto, fala sobre o rico e Lázaro. Está do versículo 19 ao versículo 31. A verdadeira riqueza está na eternidade. 2 estilos de vida. Jesus apresenta 2 personagens. Um rico que vive no luxo, indiferente ao sofrimento do próximo, e um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas e faminto à porta do rico. A verdadeira condição espiritual não está na aparência. Deus vê o coração. O rico confiava em seus bens. Lázaro dependia da misericórdia de Deus. Então, veja só, não é que um cristão não pode ser rico. Ele pode ser rico, sim, não tem problema nisso. Não é que um cristão não pode ser milionário, não. Deixa que ele, na verdade, saiba separar as coisas e amar, ou possa muito também usar o seu dinheiro para o benefício da obra do Senhor também. Ele pode também ter o seu dinheiro e usar para o bem-estar, muitas vezes, de alguém que está necessitado. Ele pode, sim, não é que um cristão não pode ser rico. Essa não é a questão. A questão é que muitos ricos não aceitam Jesus porque eles acham que o Deus dele é o dinheiro. Que o dinheiro pode dar casa, pode dar vida boa aqui na terra e também pode dar salvação eterna. Nós sabemos que muitas vezes na Igreja Católica se comprava ou se vendia indulgências, que era o direito de morar no céu, era o direito de ter uma parte no céu. E no céu não existe isso, de maneira nenhuma. Mas para muitos ricos, eles acreditam que sim, que ainda acontece isso, e não acontece, né? Tudo acontece aqui. O rico morre e vai para debaixo da terra. O pobre morre e vai para debaixo da terra. Então, não existe aqui o que o pobre vai passar, o rico também. Ele vai morrer do mesmo jeito, a sua carne vai se delir, vai apodrecer do mesmo jeito, o pobre do mesmo jeito. Então, não existe. A única diferença que tem é o seguinte: se aceitou Jesus, serviu a Ele, faz a vontade do Senhor, então nós sabemos que vamos ter uma vida eterna com Cristo. E aqueles que desprezam o Senhor pela sua condição boa, sabem que a sua condição boa não vai lhe dar a vida eterna com Cristo. E o Senhor é aquele que conhece o coração. Também não podemos julgar. Então, o Senhor é aquele que conhece o coração. Então, no ponto 2, 2 realidades após a morte. Que vai do versículo 22 ao versículo 23. Ambos morrem. Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, símbolo de consolo e salvação. O rico vai para o Hades, lugar de tormento. Então, veja só, a morte não iguala todos. Ela revela a eternidade escolhida durante a vida. Não é a riqueza ou a pobreza que define o destino eterno, mas é a fé e o arrependimento. Então, veja só, Lázaro estava naquelas condições, mas ele se arrependia dos seus pecados. Havia arrependimento e havia fé em Deus. Mas o rico não. O rico, e o que muitos fazem, quando alguém chega na porta e joga as pessoas fora, e não dá nem um pão, nem um biscoito, não dá nada. E não, vá-se embora daqui, tendo condições de dar. Eu sei que hoje está muito difícil a gente dar alguma coisa a alguém, mas o que eu acho interessante é que eu conheci um rapaz que ele levava dentro do seu carro biscoito, maçã, banana, salgados, essas questões assim, ele sempre levava no seu carro. Quando ele passava no farol, que alguém chegava pedindo, ele abria o vidro do carro e dizia assim: o que é que você quer? Aí ele dizia assim, a pessoa dizia: estou com fome e eu queria dinheiro para comer. Aí ele pegava um pacote de biscoito e dava para ele. Ele ia embora. Se ele ia vender aquele biscoito para droga, aí é com ele Deus. Mas ele dava para ele. Então, a advertência é o quê? Não dar dinheiro, é dar alimento. Alimento, sim. Uma maçã. Então, o outro passava e dava uma maçã, o outro ele passava, dava banana.
o outro passava pedindo, ele dava pão, e assim sucessivamente. Mas ele nunca dava dinheiro, porque o certo é nunca dar dinheiro, é dar alguma coisa para a pessoa comer. Porque você quer saciar a fome da pessoa, né? A fome dela, não o vício que ela tem. Então, nunca se deve dar dinheiro, deve-se dar alimento. Você está com fome? Então, está aqui, eu vou te dar comida. Mas dinheiro não, porque já sabe que a pessoa vai usar para droga. E a gente não pode compactuar com isso. Compactuar com a droga, porque a gente sabe que a pessoa vai usar droga. Então, não vou dar o dinheiro, porque eu sei que você vai usar droga. Vou te dar alimento. O que é que você quer comer? Precisa comer? Precisa se alimentar com alguma coisa? Então, eu estou aqui pronto para te alimentar. Agora, alimentar o seu vício, não posso. Então, é essa a questão que a gente vê muitas vezes. Então, a aplicação que mostra que Lázaro, ele tinha fé e arrependimento no seu coração. O rico, não. Deus é aquele que sonda o nosso coração. Não adianta a gente mostrar que somos isso e aquilo outro. Não, porque o Senhor é aquele que sonda não a nossa aparência, mas ele sonda o nosso coração, a sinceridade dele. Então, o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E o juízo de Deus é ser misericórdia, que está em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Precisamos compreender isto, entender isto a cada momento na nossa vida. O pedido de alívio e a resposta está no ponto 3. O rico implora a Lázaro, implora a Abraão, aliás, que envie Lázaro como uma gota de água para Abraão aplicar. Veja só, o rico queria que Abraão permitisse que Lázaro passasse para o outro lado para refrescar a língua do rico. E o Abraão explica o seguinte: ele teve seus bens na terra, Lázaro teve males e agora é consolado. Há um abismo intransponível entre eles. Então, vejamos assim. Aqui está o seio de Abraão, onde ele está sendo consolado, e do outro lado, então, há um abismo, e do outro lado está o Hades. Que hoje a gente diz o seguinte, que o Hades é o inferno. Né? A gente diz que o Hades é o inferno. Então, Lázaro está no seio de Abraão. Aí você me pergunta, e as pessoas que morrem hoje vão para onde? As pessoas que morrem hoje estão no repouso eterno. Elas estão repousando. Mas, um dia, todos serão ressuscitados, um para a vida eterna com o Senhor e outro para a vida eterna com o maligno. E esse é o dia que o Senhor irá julgar a humanidade. Nós não podemos julgar ninguém. Eu não posso dizer que fulano está no inferno e o outro está no céu. Não. Mas a demonstração que dá aqui é o seguinte, é que há um abismo no meio, o inferno fica de um lado e o céu do outro. Esta é a ideia que nos dá aqui. Às vezes tem pessoas que acham assim, o céu é em cima e o inferno é embaixo. Se ele estava vendo, se o rico estava vendo Lázaro, então é porque o inferno fica de um lado e o céu fica do outro. Né? Que é o seio de Abraão, aonde se fala a palavra do Senhor. Então, depois da morte não há segunda chance. O destino eterno é definido na vida. Então, tudo que eu quero desfrutar na vida eterna, eu preciso fazer enquanto eu estou aqui. Enquanto eu estou aqui, eu preciso fazer tudo o que o Senhor quer que eu faça, para poder eu ter uma vida eterna com Cristo. Então, não adianta, não tem apadrinhamento, não tem desculpa, de maneira nenhuma. É o que nos mostra muito bem a parábola das 10 virgens. Nos mostra muito claro essa questão. A gente precisa estar preparado. Mas como é que a gente se prepara se a gente peca todo dia? A Bíblia diz assim, não se deixe pôr o sol sobre a sua ira. Então, a gente ira todo dia, mas passou no final do dia, Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz de errado. Eu sei, Senhor, às vezes eu lembro, às vezes não lembro, mas que tudo que eu fiz de errado, se eu magoei alguém, se eu tive raiva de alguém, se eu tive ódio de alguém, me perdoa, porque a gente não sabe a que hora o Senhor virá. Se é à meia-noite, se é ao meio-dia, né?
se é o cantar do galo. A gente não sabe que hora o Senhor virá. A gente sabe muito bem que ele voltará, que Jesus voltará para buscar o povo, o seu povo. Então, nós precisamos estar prontos dentro daquilo que a gente pode fazer. O que é que eu posso fazer? Eu posso orar, eu posso ler a palavra, eu posso fazer as pequenas coisas, eu posso ir cultuar ao Senhor, eu posso ofertar na casa do Senhor, eu posso dizimar para o bem da obra, porque tudo isso é para o bom andamento da obra. Então, eu posso fazer, eu posso perdoar o meu irmão, porque eu sei que ele é falho, eu posso orar pelo meu irmão para que o Senhor tenha misericórdia dele, eu posso ter misericórdia das pessoas, tudo isso eu posso, enquanto eu estou aqui. Eu posso ter uma vida espiritual junto com o Senhor constantemente. Eu posso fazer isso. Mas vai chegar um momento que a gente não pode mais. Não pode mais. Por quê? Sai da terra e vai para a eternidade. Outra coisa também, a gente tem que fazer tudo o que a gente pode fazer enquanto temos saúde. Porque tem pessoas que hoje estão em cima de um leito, fez muito para o Senhor, mas hoje já não pode fazer mais. Então, essa pessoa é o quê? Essa pessoa agora ela é servida. Ela é, vamos dizer, visita-se essa pessoa, porque ela já não tem mais condições de fazer o que fazia antes. Mas tudo que ela fez ainda com saúde está registrado, como a palavra do Senhor diz, nos livros das crônicas no céu, na eternidade, que um dia este livro será aberto e este livro será exposto para todos, tudo que a gente fez na terra, o que a gente fez de bem e o que a gente fez de mal. E ali haverá também o nosso julgamento. Nós precisamos entender isso, compreender isto. Por isso que a Bíblia, a palavra do Senhor, diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, existe a falha? Sim, sou falha, deslizo, digo coisa que não é para dizer, mas eu me arrependo. E o arrependimento, o Senhor é aquele que perdoa. É como a palavra do Senhor diz, que Jesus está à direita de Deus como advogado, intercedendo por nós ao Pai. Por quê? Porque o mundo já está com mau cheiro, e esse mau cheiro tem subido às narinas de Deus. E o desejo de Deus já é destruir o mundo por completo. Mas Jesus está lá e diz para ele, não, Pai, na terra ainda está o povo que tu me deste. Então, ainda estamos na terra, porque algo ainda precisa acontecer. Mas nós precisamos entender que tudo que a gente faz aqui vai refletir na eternidade. Espero que as irmãs tenham compreendido essa parte, porque é algo grandioso para as nossas vidas e é um despertar para cada uma de nós. O ponto 4, clamou por seus irmãos. Desesperado, o rico pede que Lázaro avise seus 5 irmãos. Abraão responde, eles têm Moisés e os profetas, a palavra de Deus. Se não crerem nela, não crerão nem se alguém ressuscitar. Então, o que é que o Senhor deixou para a gente? Esta carta. Esta aqui é 2 testamentos. Nós temos o Antigo Testamento, que é onde tem as profecias, tudo o que ia acontecer, e temos o Novo Testamento, aonde se realiza o cumprimento das profecias que foram profetizadas no Antigo Testamento. Então, nós temos o Antigo Testamento, aonde tem as revelações, onde tem as profecias, e temos o Novo Testamento, aonde está o cumprimento destas revelações e destas profecias. Nós sabemos que ainda existem coisas ainda que não aconteceram. Como a gente vê que existem livros na Bíblia que são apocalípticos. As pessoas acham que só o Apocalipse é que realmente é o livro apocalíptico, sim. Mas nós temos o quê? Nós temos livros apocalípticos. Temos ainda passagens apocalípticas de Joel, né, que ainda não se cumpriu, ainda não aconteceu. Temos ainda passagens em Ezequiel, que ainda não aconteceu. Ainda temos passagens em Daniel, que ainda não aconteceu. Então, todos esses ainda existem livros que são apocalípticos. Não é só o Apocalipse. Tem pessoas que lêem só o Apocalipse, têm medo de ler o Apocalipse.
Eu não sei como é que eu vou ler o Apocalipse. Gente, o Apocalipse é realmente uma demonstração do que vai acontecer. Mas nós não estaremos mais na Terra. Como nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação, eu acredito que Israel está passando pelos princípios de dores, né? Eu acredito que Israel está passando pelo princípio de dores, mas aqueles que servem ao Senhor, que procuram andar com o Senhor, não passará pela grande tribulação, de maneira nenhuma. Né? Isso a gente acredita, porque a palavra de Deus também nos mostra, né? E os assembleanos acreditam que nós não vamos passar pela grande tribulação. Podemos passar por essas situações que estamos vendo, né? E tudo isso é para chamar a nossa atenção, para a gente poder servir ao Senhor melhor. E a cada dia se aproximar mais do Senhor. Eu pensei que com a pandemia as pessoas iam estar mais perto, mais junto, mais na igreja, adorando ao Senhor, servindo a Ele alegremente, mas ao contrário. Tem muita gente que ainda hoje está dentro de casa com medo do Covid. E não sai de casa por nada. Aí faz o quê? Se alimenta pelas mensagens que são pregadas na televisão. E come qualquer coisa que dá. Fala em Deus, eu vou assistir. Fala em Deus, eu estou ali assistindo. Mas nós precisamos ter muito cuidado. No Espiritismo fala em Deus, no Candomblé fala em Deus. Tudo fala, em todos os lugares fala em Deus. Mas será que realmente me cabe ali? Ele serve verdadeiramente ao Senhor ou é um puro engano? Nós precisamos compreender isso. Entender isso. Que ainda existem pessoas que estão agarradas nisso, dizendo, eu estou assistindo a pregação na minha casa. A televisão agora está pastoreando essas pessoas, porque eles não querem mais sair de casa. Né? Então, veja só, eu acredito que aí foi onde teve uma peneira para saber aqueles que servem e aqueles que não servem, aqueles que têm compromisso com o Senhor e aqueles que não têm. Não tem compromisso. E o que a gente vê muita gente é gente descompromissado consigo mesmo em servir ao Senhor e com a obra de Deus. Então, veja só, ele diz o seguinte, a salvação está disponível agora pela fé na palavra de Deus. A Bíblia é suficiente, milagres não convencem quem não crê. Então, os milagres podem acontecer de montão, mas as pessoas nem estão nem aí para milagres mais. Não, eles não convencem mais eles a crer no Senhor, de maneira nenhuma. Agora, a palavra do Senhor, que é a Bíblia, né? A fé, estamos a nossa fé viva, está disponível agora, pela fé, a palavra de Deus, a Bíblia. Então, nós precisamos entender a palavra, ler a palavra, comer a palavra. Ela nos orienta. Muitas vezes, até as profecias que hoje são faladas, né, que a gente sabe, elas só são de Deus até no momento em que elas se cumprem. Se a profecia que foi falada não se cumpre, essa profecia não foi de Deus. A gente precisa entender. A palavra do Senhor diz assim que a profecia, ela é falada por um ou dois e os demais julguem. Julgue o quê? A pessoa que entregou a profecia? Não. Julgue a profecia. Se ela é de Deus, ela vai se cumprir. Se ela não é de Deus, ela nunca vai se cumprir. De maneira nenhuma. Então, hoje existe também. Mas a profecia que não precisa de julgamento é a palavra. É a Bíblia. A palavra do Senhor não precisa de julgamento. Né? Então, nós precisamos ter essa compreensão. Entender que a salvação está aí para todos aqueles que entenderem e aceitarem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Está aí. Está aí. Então, todos precisam entender que Jesus, ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós. E nós precisamos, a cada dia, servi-lo de verdade, sem fachada, sem desculpa. Nós precisamos servir ao Senhor verdadeiramente. E a gente serve ao Senhor em qualquer lugar que estejamos. Na igreja tem um momento, né? A Bíblia diz, como Paulo, ele diz assim, não deixe a vossa congregação, como é costume de muitos. Muitos deixam a sua congregação, não congregam, se afastam, não tem compromisso, não tem comprometimento.
Então, muitos têm feito isso. E o apóstolo Paulo estava ensinando aos coríntios para que eles não deixassem a sua congregação, como era costume de muitos, deixar, abandonar e não dar satisfação e vai embora e acabou. Não tem compromisso, não tem comprometimento. Então, nós precisamos entender a palavra do Senhor e aplicar às nossas vidas. Entender que a salvação está por intermédio da palavra. A palavra do Senhor diz assim que a salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ela vem, quando vem a palavra de Deus, ela crê, porque o Espírito Santo é aquele que convence o pecado, é o Espírito Santo. Então, o Senhor não nos chamou para salvar ninguém. Ele nos chamou para a gente pregar, anunciar, evangelizar, propagar. Então, nós estamos aqui para fazer isso. Ensinar, instruir. Então, nós estamos aqui fazendo isso. Agora, as pessoas aceitam Jesus se elas realmente quiserem. Também a Bíblia diz que não é por força e nem por violência. Não é forçado. Jesus é maravilhoso demais para a gente poder empurrar ele de goela dentro nas pessoas. Não é forçado. É por você, pelo seu desejo. O Espírito Santo é aquele que convence. Ele convence. O Espírito Santo convence. A gente prega, faz a nossa parte, e o Espírito Santo é aquele que faz a parte dele. Convence o pecador do seu pecado. Convence o pecador que está no erro. Convence o pecador que precisa aceitar Jesus. Isso é parte do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós queremos fazer a parte do Espírito Santo. A gente quer que a pessoa aceite a força. Não, nós precisamos pregar, que seja no ouvido das pessoas como um comichão, como aquilo assim que vai o tempo todinho, aquela palavra vai ecoando, como se a mente da pessoa começa a ser bombardeada pela palavra. E quando pensa que não, ele vai acordar e vai dizer assim, eu preciso aceitar Jesus como meu Salvador. Eu preciso, eu necessito. Então, é isso que a gente precisa fazer. É essa questão que nós precisamos realmente. A igreja está na terra para isso. E nós, quem é a igreja? É o prédio? Não. A igreja somos nós. Nós estamos aqui na terra para fazer isto, para falar do amor de Cristo, da bondade do Senhor. A conclusão desta lição, do que aprendemos nesta manhã de hoje, primeiro, administre bem o que Deus te deu, com fidelidade, com visão eterna. Tudo que eu faço aqui, eu faço por quê? Com visão eterna. Porque a nossa morada não é aqui, a nossa morada é na eternidade. A nossa vida aqui é passageira, nós estamos aqui de passagem. Então, se eu estou de passagem, eu preciso cuidar de onde eu vou viver eternamente. Por isso que alguém pergunta, onde você vai passar a eternidade? Você sabe aonde você vai passar a eternidade? Nós precisamos saber. Saber como? Através de quê? Através da nossa ação, que é o quê? Ler a palavra, orar, buscar o Senhor, ter compromisso com a obra de Deus, ter prazer com a obra do Senhor e também em ter comunhão com o Senhor e andar segundo a vontade de Deus. Nós precisamos ter esta responsabilidade, fazer a obra do Senhor com responsabilidade. Aí você diz, porque eu trabalho muito, eu faço muito, o Senhor sabe disso. Ele te deu, confiou a você porque ele quis confiar. Ele te escolheu porque ele quis escolher. Mas ele sabe disso. Eu acho interessante que tem pessoas, quando estão passando por prova, dizem assim, Deus, eu não suporto esta prova. Ele sabe até onde você suporta. Ele sabe. Ele não adianta, não precisa você dizer assim que você não suporta. O que é preciso fazer? Senhor, me dá graça para passar por esta prova. Me dá sabedoria para passar por esta prova. Me dá entendimento para passar por esta prova. Para que eu seja aprovada. Não é dizer assim, Senhor, tu sabe que eu não posso. Senhor, tu sabe que eu não dou conta. Tu sabe, Senhor, que não é assim. Não. Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que antes que a palavra venha à nossa boca, ele já sabe o que vamos falar. Então, é perdido a gente chegar e dizer, o que a gente tem que fazer é pedir ao Senhor graça para passar. E para fazer tudo aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos.
Ele confiou a obra dele na nossa mão? Sim. Então, eu preciso fazer com dedicação. O Senhor confiou que eu devo pregar a palavra? Sim. Então, eu vou pregar a palavra. Então, eu já sei que eu preciso pregar a palavra. E eu já falei aqui várias vezes. Às vezes, eu não fui chamada para pregar para multidões, em cima de um púlpito ou num palanque. Eu fui chamada, às vezes, para fazer o quê? Uma pregação pessoal. Um evangelismo pessoal. Eu pego uma pessoa e evangelizo ela. Falo de Jesus para ela. Eu pego também e faço o quê? Adoto alguém e começo a orar em prol daquela pessoa, porque eu quero ver a salvação dela. Começo a orar e começo a mostrar através do exemplo, e eu começo a colocar versículos bíblicos no meio da casa, nas paredes. A pessoa passa, ele tem que ler. Não é, ele não é cego, então ele vai olhar o que tem naquele papel. É uma maneira também de evangelizar, se estiver na sua casa. Então, nós precisamos ter estratégias, sabedoria. Não é por força, não é forçando, obrigando, não, de maneira nenhuma. É pelo Espírito de Deus. Então, ele diz o que ainda? Usem seus bens com propósito eterno. Invista no reino, abençoe as vidas. Então, nós estamos realmente vivendo no reino. Abençoe as vidas. A eternidade é real e começa agora. Viva com o céu em mente. Então, tudo que você fazer, você está desfazendo. Eu estou fazendo isso aqui para a glória de Deus, para o nome do Senhor, por amor a Cristo. Ainda que você olhe para alguém e diz, mas se aquela pessoa faz isso, fez aquilo, faça por amor a Cristo. Então, veja só, temos que viver com o céu em mente. Tudo que eu estou fazendo aqui seja para a glória de Deus. Minha vida é para a glória de Deus. E isso vai refletir na eternidade. A palavra de Deus é suficiente. Creia, obedeça e compartilha com outras pessoas. Então, nós precisamos ler a palavra, comer a palavra, porque a nossa alma é alimentada através da palavra. E através de quê? Como eu já cansei de falar aqui, que a boca da alma é o ouvido e os olhos. Porque eu ouço a palavra e também eu leio a palavra. Eu alimento a minha alma. Assim como a gente alimenta o corpo, a gente toma café de manhã, lancha, almoça, lancha, janta, lancha de novo. Quantas vezes a gente alimenta a nossa alma? Quantas vezes eu como a palavra? Quantas vezes? Então, eu preciso alimentar a minha alma também. Então, que possamos entender, compreender. Você está vivendo como rico, seguro nos bens, ou como Lázaro, dependente de Deus? Não é na pobreza, não é nas chagas, mas é dependente exclusivamente de Deus. Então, hoje é o tempo de fidelidade, arrependimento e decisão. Viva para a eternidade com Deus no centro de tudo. Então, tudo Deus está no centro, porque eu estou com visão, eu estou com pensamento na eternidade, porque sei que a minha vida aqui é passageira. Não vou viver eternamente aqui na Terra. Eu quero viver com o Senhor. Então, nós precisamos ter fidelidade para com o Senhor, arrependimento e decisão, e saber sermos mordomos do tempo, das nossas finanças, da nossa vida, ser mordomo, ser mordomia cristã. Então, nós precisamos, o Senhor nos dá nosso dinheiro, a gente saber administrar bem, o Senhor nos dá o tempo para a gente administrar também, nós precisamos aprender a administrar o tempo, e nós precisamos também contribuir na casa do Senhor para que outros possam estar no lugar aconchegante para também ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que as pessoas olham muito para o ambiente, para poder aceitar a Jesus. Poxa, aquele lugar está bom, está maravilhoso, a palavra é maravilhosa, é uma palavra boa. Então, precisa se alimentar a palavra. Então, o que sustenta o crente na igreja, que sustenta o crente na presença do Senhor, é a palavra. Não é movimento. O movimento passa e o crente passa junto. Quando a igreja está em movimento, tem um grande pregador que veio de sei da onde, e que fez isso, e que fez aquilo, e que profetizou, e que disse o número do meu CPF, da minha identidade, e que falou tal, isso, aquilo, outro. Ah, vai ter um grande pregador. O grande pregador
é aquele que prega a palavra de Deus, vive a palavra de Deus e que instrui o crente a andar dentro da palavra do Senhor. Esse é o grande pregador, porque ensina, instrui. Aí, quando você é instruída, ensinada, pode vir vento de tudo quanto é lado. Não te arranca de onde você está, porque você está firmada no Senhor. Você está firmada em Cristo. Então, você não está firmada em movimento. O movimento vem e passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O crente que é firmado em Cristo, ele não é levado por movimentos, de jeito nenhum. O Espírito Santo e a palavra de Deus faz o movimento. É o Espírito Santo e a palavra de Deus que faz o movimento. Nós precisamos valorizar a palavra, nós precisamos comer a palavra, nós precisamos valorizar a nossa casa, a casa que o Senhor nos deu para adorá-lo. Nós precisamos valorizar aonde estamos e valorizar quem está lá, porque Deus não precisa de pessoas de fora para usar. Deus pode usar quem está na casa, quem está dentro da casa. Deus pode usar qualquer uma de nós para fazer a diferença aonde estamos. Porque nós somos igreja. Nós somos igreja. Não precisa movimento. Eu vejo movimento por aí. Ah, vamos em tal canto. Olha, vai ter hoje um pregador de renome. Vai ali no estádio tal. E quando pensa que não, a multidão vai toda para lá. E a palavra do Senhor, mas isso é bíblico. Está se cumprindo. O Senhor disse que uma vez, um certo dia, haverá alguém dizendo, o Cristo está ali e a multidão vai para lá. O Cristo está lá e a multidão vai para lá. O melhor lugar é onde eu estou adorando ao Senhor. É onde eu estou fazendo algo para a glória de Deus. Este é o melhor lugar. O melhor lugar é onde o Senhor me plantou e é lá que eu tenho que florescer. É lá que eu tenho que dar fruto. É ali onde o Senhor me plantou. Mas o que a gente vê muitas vezes é pessoas que dizem assim, não estou satisfeita ali, eu vou para outro lugar. Eu quero dizer para vocês o seguinte, toda igreja, todo ministério que você for, tem problemas. Sabe por quê? Porque a igreja é composta por pessoas problemáticas. A igreja é composta por pessoas doentes. Porque a palavra do Senhor, Jesus disse assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, ele veio para os doentes. Então, toda igreja tem crente que já está sadio, mas tem crente que está doente. Então, eu preciso estar aonde o Senhor me plantou para que eu dê fruto ali dentro. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E ajude os outros a se curar. Se eu sou curada, ajudar os outros a se curarem. Mas não sair. Tem pessoas que dizem assim, não, aqui é pouquinha gente. Eu vou para uma igreja maior. Porque na igreja maior ninguém me vê, mas Jesus te vê. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está te vendo. E diz assim, ó, e ele olha para você e diz assim, aonde está minha filha? Que podia estar muito bem lá para poder frutificar, ganhar vidas para mim, ali onde ela estava. Quando aqui ela não quer fazer nada, quer ficar assim sentada, parada. Há um tempo que a gente fica sentada para aprender, mas há outro tempo que a gente tem que levantar para ensinar e ajudar outros. E trazer outros para a casa do Senhor. Nós precisamos disso. E a palavra do Senhor nos confronta hoje. Isto chama-se mordomia cristã. Nós precisamos administrar bem aquilo que o Senhor nos deu. Todos têm um talento. Todas nós temos um talento. E o Senhor nos deu talento. E que possamos usar o talento que o Senhor nos deu. Que Deus continue nos abençoando. E que esta palavra possa encontrar guarida no coração de cada um de vocês. Que o Senhor continue agindo em nossas vidas de maneira especial e gloriosa. Que o Senhor continue operando de maneira poderosa em nossas vidas. E vamos aprender a remir o tempo, a ser mordomo do tempo. Nós temos 24 horas por dia. Nós precisamos tirar um tempo para ler a palavra, para orar, para conversar com o Senhor e para fazer as nossas atividades. Nós precisamos desse tempo, porque a gente acha que dar dízimo é só dinheiro. O dinheiro que eu ganho, Deus nos dá 90% para a gente poder administrar e 10% é para você contribuir na casa do Senhor para o bom andamento da obra, para o bom andamento da obra do Senhor, para que outras pessoas possam também ouvir esta palavra,
para que o lugar esteja aconchegante e essas pessoas possam vir aceitar Jesus como seu Salvador. Mas também tem o tempo. O tempo tem 24 horas. E nós precisamos tirar quanto do tempo? 2 horas e alguns minutos nós precisamos tirar. Aí a gente diz assim, mas a gente tira isso na igreja. Mas vai para a igreja e não dá um culto ao Senhor. Um culto que é um culto, vamos dizer assim, de verdade. Não vai para a igreja, vai para a igreja com pensamento nisso, com pensamento naquilo. Não. Não dá o dízimo do tempo. E outra coisa, se no culto, a igreja não tem culto todos os dias. Então, o dízimo você só dá do tempo no dia que você vai para a igreja? No dia que você vai para o templo? Não, nós precisamos dar o dízimo também de todos os dias que o Senhor nos dá. E esse dízimo a gente dá como? Lendo a palavra, orando ao Senhor. A gente precisa tirar esse tempo para a intimidade com Deus e para a leitura da palavra. Então, nós estamos falhando quando a gente não dá o dízimo do tempo. Nós precisamos dar o dízimo do tempo. E Deus não só está falando com vocês, não. O Senhor está falando comigo. Eu preciso também dar o dízimo do meu tempo para o Senhor. Porque às vezes a gente se envolve tanto em casa, isso e aquilo outro, que a gente não dá o dízimo do tempo ao Senhor. A gente não lê a Bíblia, a gente não lê o livro, a gente não lê a palavra, a gente não ora, mas nós precisamos dar o dízimo do tempo. Amém? Deus abençoe grandemente. Vamos orar agradecendo ao Senhor por este momento glorioso que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor venha agir de maneira especial em nossos corações e que possamos verdadeiramente aplicar nos nossos corações e dizer assim, eu quero ser diferente daqui para frente. Eu quero ser uma serva do Senhor, que Ele possa dizer algo a respeito de mim. Uma certa vez eu ministrando, eu disse assim, Deus deu testemunho de Jó ao diabo. Que testemunho Deus poderia dar de nós? Que testemunho Deus poderia dar de nós? É muito sério, é muito sério. Mas nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, continuamos na Tua presença gloriosa, gratas a Ti por tudo, por esta manhã que Tu tem nos dado, pela Tua mão poderosa nos ensinando, nos instruindo. Amigo Espírito Santo, eu Te agradeço grandemente por ter aberto a nossa compreensão, aberto a nossa mente para compreender esta palavra. Continua com as Tuas mãos estendidas, Senhor, sobre cada uma de nós. É o que nós Te pedimos. Nos dê um dia abençoado, um final de semana, Senhor, dentro da Tua vontade. Abençoado é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todas em nome de Jesus. Que o Senhor possa verdadeiramente continuar falando em nossos corações e que possamos, a cada dia, nos alegrar no Senhor, sabendo que Deus está no controle de tudo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.